Prólogo. Enquanto o nosso grande transatlântico abria vagarosamente caminho através das correntes marítimas do Estreito de Messina, comecei a refletir. Que relatos fantásticos formaram a lenda ao redor dessa passagem histórica. Abaixo de nós estava um verdadeiro cemitério de incontáveis navios naufragados, cujos pilotos possivelmente ignoraram ou perderam as cartas e mapas preparados por outros que já haviam passado por esse sinuoso caminho antes deles. Certamente era confortador saber não apenas que os homens que tripulavam nosso navio conheciam a rota, mas que também estendida diante deles, na sala de mapas, estava uma figura de cada recife e margem pelas quais passávamos. A navegação e todo o progresso científico foram possíveis porque os descobridores deixaram seus registros para outros cujas ambições pudessem encaminhá-los ao mesmo trilho. Quando recebi o convite para escrever este livro, lembrei-me de minhas meditações no Mar da Cilícia e da importância de uma rota bem cartografada. Entretanto, se eu tivesse de desenhar um mapa para os meus companheiros de jornada, essa contribuição só teria valor se fosse baseada na estrutura de minha própria experiência. Mesmo assim, eu também, como outros cartógrafos, tenho recorrido aos registros e às contribuições de outros, alguns dos quais eu observei e com muitos dos quais trabalhei. Esses pensamentos não são originais, pois reconheço que quaisquer que sejam as técnicas citadas nas páginas seguintes, que se provem valiosas na formação de um ministério mais eficiente, foram amadurecidas com a ajuda de meus amáveis e talentosos colaboradores. Ainda que esses meus cooperadores em Cristo Jesus permaneçam em sua maior parte anônimos e sejam encontrados em vários países diferentes, eu me alegro, pois dessa maneira suas obras os seguem. Meus colaboradores na associação ministerial e muitos outros amigos me animaram a elaborar este manuscrito, e a ajuda deles foi incalculável. Embora eu não saiba de qualquer plágio, estou ciente de minha dívida a diversos escritos cujas obras têm me trazido inspiração ao longo dos anos. Ao estabelecer esses princípios, fui animado pela afirmação de William Stigler: nenhum pregador deve se desculpar mais seriamente do que Kipling desculpou-se por utilizar ideias de outros, contanto que essas ideias sejam tocadas com o fogo e a forma da personalidade do homem que as usa. Esse é o gênio da originalidade que tem estado em todas as terras e através de todos os tempos neste mundo criativo. Apesar de aparecerem nestas páginas várias técnicas de pregadores, evangelistas e obra, o alvo real deste livro não é tanto exprimir um método, mas desafiar os ministros a ser realmente de Deus em sua tarefa dada por Ele. Nenhum método por si só tem poder salvador, nem técnica evangelística alguma pode, sozinha, levar pessoas perdidas ao Senhor. É Cristo quem salva, e não nossos métodos. Mesmo o inigualável plano da salvação, se estudado meramente como um plano, nunca poderia restaurar a raça ao companheirismo com o Pai. Não é o plano, mas a providência. Não é a ideia, mas o evento que leva a salvação às pessoas. Assim, ao exprimir um método, não afirmo que é a única ou a melhor maneira. Se queremos ter melhores métodos, devemos ter melhores seres humanos. Os maiores sermões ainda estão para ser pregados, e técnicas mais bem-sucedidas ainda serão descobertas. Jamais um mapa é final. Mudam-se as fronteiras e surgem novas situações que demandam revisão periódica. Se os tempos mudam, a mudança dos métodos também não seria exigida? Graças a Deus, no entanto, o Evangelho é imutável. Os métodos do Mestre foram acentuados neste trabalho, mas a própria habilidade de Jesus nunca foi formal, estereotipada ou institucionalizada em seus contatos com as pessoas.
O trabalho dele foi vital porque não era mecânico. Nossa doutrina, por si mesma, não salva uma pessoa. A igreja deve ser mais do que evangélica, deve ser evangelística. O evangelismo é um ideal pelo qual lutar, mas o que a igreja necessita é a evangelização como força para conquistar. Se tal evangelização provém de um conceito maior do nosso Salvador e de sua maravilhosa graça, além de uma relação mais próxima entre o evangelista e seu Senhor, então será um poder propulsor e não meramente um plano idealizado para aumentar o número de membros de nossa igreja. Os dias atuais exigem nova ênfase no evangelismo. Precisamos de evangelistas itinerantes mais fortes que devotem a vida ao serviço da salvação. Mas ainda, cada obreiro na causa de Cristo deve ser ajudado a se tornar um evangelista. Estou convicto de que poderemos nos aproximar do modelo divino somente quando cada pastor, administrador, professor, comportor, ancião e líder de departamento da igreja, aliado a cada membro, for motivada em ação salvadora. Este livro é uma tentativa de enfatizar o aspecto evangelístico em todos os ramos do trabalho ministerial. Apesar das muitas tarefas e responsabilidades de um ministro, se ele quer pôr à prova o seu ministério, deve fazer o trabalho de um evangelista. Deve pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8. Pregar o evangelho de Jesus Cristo é o mais alto privilégio e a aventura mais fascinante comissionada ao ser humano. O propósito final de toda a pregação do evangelho é a evangelização, a real conversão de pessoas para Cristo. Ao tentar colocar ao alcance da nova geração de obreiros promissores algo da experiência amadurecida de várias décadas felizes no ministério, oro a Deus para que Ele tome essas humildes sugestões e as faça produtivas por sua graça. Tem sido meu propósito seguir de perto a palavra de Deus e os conselhos de seu Espírito. Ao escrever esta obra para os meus irmãos de ministério em todo o mundo, eu os cumprimento com as palavras do grande apóstolo. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Atos 20:32. Roy Alan Anderson.